O preço da arrogância. A vingança de Helena. Atenção, amigos! Se você acha que sabe o que é traição, prepare-se para esta história. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque você está prestes a ver como um homem perde absolutamente tudo em um único amanhecer. Dê um like se você já sentiu vontade de dar uma lição em alguém. Dizem que a pessoa mais perigosa do mundo é uma mulher que parou de chorar e começou a planejar. Ricardo Vasconcelos, um arquiteto de elite de São Paulo, acreditava ter tudo: o cargo de alto nível no bairro dos Jardins, a jovem amante no luxuoso bairro do Itaim e a esposa fiel, Helena, que o esperava em sua mansão no Morumbi com seu filho recém-nascido. Ele pensou que poderia viver uma vida dupla para sempre. Mas quando ele voltou para casa após uma noite de paixão, ele não encontrou uma briga. Ele não encontrou lágrimas. Ele encontrou uma casa desmantelada até os alicerces, uma placa de vendido no jardim e um silêncio tão ensurdecedor que destruiria toda a sua existência. Esta é a história de como um homem perdeu seu império em um único amanhecer. E por que ele jamais deve subestimar o instinto de uma mãe. O relógio digital no painel do Mercedes GLE emitia um suave brilho azul neon. 4h12 da manhã. Ricardo Vasconcelos desligou o motor, permitindo que o silêncio do exclusivo condomínio de luxo o envolvesse. Sua camisa ainda cheirava levemente ao perfume de Vanessa, uma fragrância enjoativa de baunilha e jasmim caro que se agarrava à sua pele como uma segunda camada de culpa. Ele esfregou o rosto tentando disfarçar o esgotamento. Ele havia dito à sua esposa, Helena, que a fusão com a construtora de Curitiba tinha atrasado, exigindo uma noite inteira de trabalho no escritório. Era a mentira mais antiga do mundo, mas Ricardo era arrogante o suficiente para acreditar que a havia reinventado. Ele agarrou sua maleta, ensaiando o sorriso cansado que usaria se Helena estivesse acordada, alimentando o bebê. Noite difícil, querida. Como está o pequeno Léo? Os arbustos eram implacáveis. Ele caminhou pela trilha de pedra em direção à sua casa de estilo clássico, o orgulho de sua vida. Ele havia comprado aquela casa 3 anos antes, quando seu escritório de arquitetura finalmente alcançou a marca de 7 dígitos. Era seu castelo. Ele deslizou a chave na fechadura. Não girou. Ricardo franziu a testa, balançando-a. Que diabos! Ele tirou a chave, checou e tentou novamente. Não se movia. Um súbito lampejo de irritação perfurou seu peito. Helena havia trocado as fechaduras? Seria essa uma reação mesquinha por ele ter perdido o jantar na semana passada? Ele se dirigiu ao lado da casa, pretendendo entrar pela garagem, mas parou abruptamente. A luz da lua iluminava o jardim da frente, destacando um poste de madeira que não estava ali quando ele saiu na manhã anterior. Era uma placa de imobiliária. Uma faixa vermelha estava colada na diagonal sobre ela, com letras grandes e agressivas. Vendido! Ricardo piscou, certo de que estava alucinando por causa da falta de sono. Ele saiu da trilha e pisou no gramado, seus sapatos de couro italiano afundando na terra úmida. Ele tocou a placa. Era real. Madeira fria. Vinil? Vendido? O pânico frio e pontiagudo perfurou sua confusão. Ele correu para a grande janela da sala de estar e cobriu as mãos contra o vidro para olhar para dentro. O cômodo estava vazio. Não apenas arrumado. Vazio. O sofá modular de veludo feito sob medida havia desaparecido. A mesa de centro de carvalho antigo. O piano de cauda que ele tocava no Natal. Sumidos.
As paredes estavam nuas, despojadas da coleção de arte que ele havia passado 5 anos colecionando. Até as cortinas tinham sido removidas, deixando as janelas como olhos ocos e esqueléticos o encarando. Helena? Ele sussurrou com a voz embargada. Ele correu para a porta dos fundos, trancada. Ele pegou uma pedra de jardim e, sem pensar nas consequências, estilhaçou o painel de vidro das portas francesas. O som do vidro quebrando rasgou a tranquilidade da vizinhança, mas ele não se importou. Ele enfiou a mão, destrancou o ferrolho e tropeçou para dentro da cozinha. O eco de seus próprios passos era aterrorizante. A ilha da cozinha, geralmente abarrotada de mamadeiras, correspondências e chás de ervas de Helena, estava impecável. A porta da geladeira estava ligeiramente aberta, a luz apagada, as prateleiras nuas. Ele subiu correndo as escadas, com o coração batendo nas costelas como um pássaro preso. Helena! Léo! Ele gritou. Ele invadiu o quarto principal. A cama, king size, havia desaparecido. A porta do closet estava aberta, revelando prateleiras vazias. Seus ternos, seus relógios, seus sapatos, tudo havia sumido. Era como se ele nunca tivesse morado ali, mas o verdadeiro horror o esperava no quarto do bebê. Ele correu pelo corredor até o quarto pintado de um suave verde sálvia. Abriu a porta, preparando-se para ouvir o suave arrulho de seu filho de 3 meses, Léo. O quarto era um vazio. O berço havia sumido. A poltrona de balanço, onde Helena passava horas amamentando, havia sumido. O trocador, o balde de fraldas, o móbile com as estrelas giratórias, tudo havia se evaporado. No centro do quarto, no tapete de pelúcia, que era a única coisa que restava, havia um objeto pequeno e solitário. Era a fatura de seu celular. Ricardo caminhou até ela com as pernas tremendo. Ele a pegou. Não era a fatura em si. Era uma impressão de seu registro de chamadas dos últimos 6 meses. Destacadas em amarelo neon, havia centenas de chamadas e mensagens para um número, Vanessa Torres, e presa ao papel havia uma nota escrita à mão. A caligrafia era elegante, afiada e inconfundivelmente de Helena. A fusão não atrasou Ricardo, mas o seu tempo, sim. A casa está vendida, os ativos liquidados, as fechaduras trocadas. Não nos procure. Você estava ocupado demais olhando para ela para perceber que eu estava fazendo as malas. Ricardo deixou o papel cair. O silêncio da casa não era mais pacífico. Era um túmulo. Ele pegou seu telefone e discou para Helena. O número discado não está em serviço. Ele ligou para o telefone fixo da casa, percebendo, enquanto o fazia, que as tomadas telefônicas provavelmente haviam sido arrancadas da parede. Ele ligou para seu advogado, Dr. Arthur Guimarães. Tocou 4 vezes antes que uma voz sonolenta atendesse. Arthur, são 4 da manhã. Arthur, onde está minha esposa? Gritou Ricardo, andando pelo quarto vazio do bebê. Onde está meu filho? A casa está vazia. Há uma placa de vendido no jardim. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Quando Arthur falou novamente, sua voz carecia da habitual cordialidade amigável. Era fria, profissional e compassiva. Ela ativou a cláusula, Ricardo. Você assinou o acordo pós-nupcial há 2 anos, quando iniciou a sociedade. Lembra-se? A cláusula de fidelidade. Aquilo era apenas jargão legal. Era um contrato vinculativo, disse Arthur. A prova de infidelidade resulta na transferência imediata dos bens conjugais para a parte lesada, a fim de garantir o bem-estar da criança. Ela me enviou a prova ontem de manhã. Fotos, mensagens, recibos de hotel. É inatacável. Você deixou que ela vendesse minha casa? Ricardo rugiu com as veias saltando em seu pescoço. Não era sua casa, Ricardo, disse Arthur em voz baixa.
Tecnicamente, a escritura estava no nome dela devido à responsabilidade do seu negócio. Ela a vendeu para um comprador à vista ontem à tarde. Os fundos já estão no exterior. Arthur, você tem que parar com isso. Eu vou para o seu escritório. Maia, não faça isso, disse Arthur. Eu não te represento mais. Eu represento Helena. E, Ricardo, se você tentar se aproximar dela ou de Léo sem uma ordem judicial, ela tem uma ordem de restrição pronta para ser apresentada. Adeus. A linha ficou muda. Ricardo ajoelhou-se no centro do quarto escuro e vazio do bebê. O cheiro de tinta fresca e talco de bebê havia desaparecido, substituído pelo ar viciado e empoeirado do abandono. Ele desabou, o marca-texto na fatura do telefone, brilhando à luz da lua. Ele estava sem casa, estava sozinho, e o sol estava começando a nascer. Pergunta-chave para vocês. Vocês acham que Ricardo mereceu perder sua casa e seu dinheiro? Ou o castigo de Helena foi excessivamente extremo? Deixe sua opinião nos comentários. Para entender como uma mulher esvazia uma mansão de 500 metros quadrados em 12 horas, é preciso entender Helena Vasconcelos. Helena não era apenas uma dona de casa, embora Ricardo frequentemente a tratasse como tal. Antes de Léo nascer, ela era gerente de logística para um conglomerado global de transporte marítimo. Ela sabia como mover coisas, sabia como organizar o caos. E o mais importante, ela sabia como detectar uma discrepância no manifesto. 6 meses antes, Helena estava lavando roupas. Ricardo havia deixado o paletó na cadeira. Descuidado, ele estava ficando arrogante. Ela encontrou um recibo no bolso. Não era de um hotel ou de um jantar. Era de uma pulseira tênis de diamantes. Helena não possuía uma pulseira tênis. Ela não gritou. Ela não atirou o vaso pela sala. Sentiu um gosto frio e metálico na boca, como chupar uma moeda de 1 centavo. Ela colocou o recibo exatamente onde o encontrou. Naquela noite ela preparou seu risoto favorito. Ela o ouviu reclamar dos sócios da firma. Ela sorriu. Ela o beijou de boa noite. E então, enquanto ele dormia, ela desbloqueou o telefone dele. Ele havia trocado a senha, mas Ricardo era um animal de hábitos. Ele usou o ano de formatura dele, 1998. Ela encontrou as mensagens, Vanessa, as fotos, as promessas que ele fez a essa estagiária de 24 anos sobre deixar para trás sua vida chata. Helena baixou tudo. Ela enviou os arquivos por e-mail para uma conta segura e criptografada. Em seguida, colocou o telefone de volta. Na manhã seguinte, ela não o confrontou. Ela iniciou o que os psicólogos chamam de método da rocha cinza, mas com uma reviravolta. Ela se tornou a esposa perfeita e compreensiva enquanto cortava cada corda que os prendia. Ela visitou Arthur Guimarães, o advogado da família. Arthur tinha sido amigo do pai de Ricardo, mas tinha uma queda por Helena. Mais importante, Arthur era um homem da lei, e o acordo pós-nupcial que Ricardo havia assinado, rindo, dizendo que nunca teria que se preocupar com ele, era brutal. Se eu executar isso, Arthur a havia advertido, olhando por cima dos óculos em seu escritório com painéis de mogno. Tem que ser nuclear, Helena. Se você deixar uma fresta na porta, ele se esgueirará. Ele é um narcisista. Ele tentará te destruir. Eu não quero destruí-lo, Arthur, Helena havia dito, a mão pousada em sua barriga. Eu só quero garantir que ele não nos destrua. O plano levou meses. Aos poucos, ela mudou seus objetos de valor pessoais para um depósito, alegando que estava arrumando para o bebê. Ela transferiu sua herança para um fundo fiduciário para Léo que Ricardo não podia tocar. Ela monitorou a agenda dele, esperando a janela perfeita. Essa janela se abriu quando Ricardo anunciou a viagem da fusão para Curitiba.
Ela entrou em ação no momento em que o Mercedes dele saiu da entrada naquela terça-feira de manhã. Uma frota de 3 caminhões de mudança entrou na direção oposta. Helena era uma general em um campo de batalha. Sala de estar para o caminhão A, quarto do bebê para o caminhão B, tudo do escritório marcado como lixo do Ricardo. Ela ordenou. Ela havia contratado uma empresa de liquidação para comprar os móveis que não queria. A venda da casa foi uma obra-prima de timing. Ela a havia listado como venda privada, fora do mercado, meses antes. Um rico CEO de tecnologia de Florianópolis estava de olho na propriedade. Ela fechou o negócio por assinatura digital ao meio-dia. Às 18 horas, a casa era uma casca vazia. Às 20 horas, ela estava no aeródromo privado de Sorocaba. Ela olhou para Léo dormindo profundamente em seu carrinho de bebê. Ele tinha o nariz do pai, mas teria a força dela. O telefone dela vibrou. Era Ricardo. Uma mensagem. Aterrissando em Curitiba. Saudades de vocês dois. Beijo no Léo por mim. Ela não respondeu. Ela tirou o cartão SIM do telefone e o jogou em uma lixeira no terminal. Ao embarcar no avião, sentiu uma dor fantasma no peito. O luto pela vida que pensou que teria. Mas enquanto os motores rugiam, mascarando o som de sua própria expiração trêmula, ela sabia de uma coisa com certeza. Ricardo não estava voltando para uma tragédia, ele estava voltando para uma consequência. Certifique-se de nos deixar um comentário com sua reação. Você esperava que Helena fosse tão metódica e organizada? Ricardo ficou sentado em seu carro até que o sol estivesse completamente alto. A placa de vendido zombava dele à luz do dia. Os vizinhos estavam começando a sair. Pessoas com quem ele havia feito churrascos, pessoas que ele havia impressionado com suas histórias. Ele viu a senhora Oliveira, a vizinha fofoqueira da frente, olhando através de suas persianas. Ele não podia encará-los. Ele deu ré, saiu da entrada e dirigiu direto para o banco. Ele precisava de dinheiro, precisava de um hotel, precisava contratar um detetive particular. Ele entrou na agência do Banco Nacional com a confiança de um homem que ainda acreditava que aquilo era um erro corrigível. Ele se aproximou da caixa, uma jovem chamada Sara, com quem ele havia flertado inofensivamente no passado. Ricardo, bom dia. Ela sorriu, embora olhasse para suas roupas desalinhadas com confusão. Noite difícil? Algo assim, Sara. Preciso fazer um saque da conta poupança conjunta. Claro. Ela digitou em seu teclado. O sorriso dela vacilou. Ela digitou novamente, mais forte desta vez. Então ela franziu a testa. Vem, Sr. Vasconcelos, vejo um bloqueio nesta conta. Um bloqueio? Isso é ridículo. É uma conta conjunta. Sim, mas a titular principal da conta iniciou um congelamento, pendente de uma revisão do Tribunal de Família e... Ela hesitou. O saldo está zerado. Zerado! Gritou Ricardo. O segurança perto da porta deu um passo à frente. Nós depositamos um cheque de bônus de R$50 mil na semana passada. Arito, foi transferido ontem, senhor, para uma conta fiduciária. Como é uma conta conjunta, qualquer uma das partes pode movimentar os fundos. Ricardo sentiu o sangue escoar de seu rosto. Verifique a conta da empresa, Vasconcelos Arquitetos. Sara parecia desconfortável. Não posso acessar isso, senhor. O senhor está listado como signatário autorizado, não como proprietário. A empresa está registrada sob o Fundo Fiduciário Familiar Vasconcelos, o Fundo Fiduciário. O fundo que o pai de Helena havia estabelecido para eles quando se casaram, para proteger os ativos da família. Ricardo sempre presumiu que ele o controlava. Ele havia assinado os papéis sem lê-los completamente. Ocupado demais bebendo uísque com o sogro. Ele tinha sido um convidado em sua própria vida. Ou eu não tenho dinheiro, sussurrou Ricardo. O senhor tem sua conta corrente pessoal.
Sara ofereceu gentilmente. O saldo é R$ 400. R$ 400? Ele não conseguia pagar nenhuma semana no Copacabana Palace com isso. Ele saiu furioso do banco, com as mãos tremendo. Ele entrou em seu carro e socou o volante. Ele precisava de um aliado. Precisava de alguém do lado dele. Ele ligou para Vanessa. Oi, querido, ronronou uma voz. Já voltou de Curitiba. Achei que estivesse preso em reuniões. Eu nunca fui para Curitiba, retrucou Ricardo. Eu estava na sua casa, lembra? Ela sabe de tudo. Esvaziou a casa, levou o garoto, congelou as contas. Houve um silêncio na linha, um silêncio longo e calculista. Ela congelou as contas? Perguntou Vanessa, a voz perdendo o tom sedutor. Tipo, todas? Sim, eu estou bloqueado de tudo. Eu preciso ir. Preciso de um lugar para ficar até resolver isso com os advogados. Ricardo, disse Vanessa, o som de um isqueiro acendendo ecoando ao fundo. Isso é muito intenso. Mas é que meu locador vem hoje para uma inspeção e minha irmã está ficando no sofá. Vanessa, eu não tenho para onde ir. Eu te comprei aquele colar Cartier na semana passada. E eu te agradeci, ela respondeu secamente. Olha, Ricardo, eu não entro em dramas. Esposas, advogados, ativos congelados. Isso parece problema seu. Me liga quando você tiver sua conta de volta. Vanessa! Clique, ela desligou. Ricardo encarou o telefone. A traição doeu, mas não foi nada comparada ao horror nascente de sua realidade. Ele não era mais o poderoso arquiteto Ricardo Vasconcelos. Ele era um homem com meio tanque de gasolina, R$ 400, e um terno que ele havia usado por 24 horas. Ele se olhou no espelho retrovisor. Seus olhos estavam injetados de sangue. Sua barba de 3 dias já mostrava fios grisalhos. Muito bem, Helena, ele rosnou para seu reflexo. Você quer uma guerra? Você a terá. Mas ele não sabia onde era o campo de batalha. A viagem para o escritório foi um borrão de adrenalina e negação. Vasconcelos em Associados. Estava situado em um elegante prédio com fachada de vidro no distrito financeiro. Um edifício que o próprio Ricardo havia projetado. Era a manifestação física de seu ego. Ângulos afiados, altura imponente e intimidantemente moderno. Ele estacionou o Mercedes em sua vaga reservada. CEO e fundador, lia-se na placa. Ele a tocou em busca de tranquilidade. Helena podia ficar com a casa, podia ficar com o garoto, mas ela não podia tirar isso dele. Esse era o seu gênio, seu capital de suor. Ele ajeitou a camisa amassada, passou a mão no cabelo e entrou no lobby. Ele precisava projetar poder. Precisava parecer um homem que estava lidando com um pequeno contratempo doméstico. Não um homem cuja vida tinha acabado de ser detonada. A recepcionista, uma jovem chamada Cleo, que geralmente o cumprimentava com um brilhante "Bom dia, Sr. Vasconcelos", não levantou os olhos. Ela estava digitando furiosamente com os ombros curvados. Cleo! Ricardo latiu, passando pela mesa. Ligue para o Juliano e me traga um café puro. Estarei no meu escritório. Sr. Vasconcelos, disse Cleo, a voz trêmula. Ela finalmente levantou os olhos. Eles estavam vermelhos. Seu cartão de acesso não funcionará para a suíte executiva. Ricardo parou. Ele se virou lentamente. Com licença? O Sr. Torres Juliano fez a segurança trocar os códigos de acesso há 1 hora. Ele disse que o senhor deve esperar na sala de conferências, aquela de vidro, perto da entrada. O aquário, como eles a chamavam, era onde colocavam os sócios juniores quando eram repreendidos. Mande o Juliano descer agora. Ricardo não esperou. Ele caminhou até as portas de vidro da ala executiva e bateu seu cartão contra o leitor.
Uma luz vermelha e áspera piscou. Acesso negado! Ele chutou a porta. Juliano, abra essa porta maldita! A pesada porta de carvalho no final do corredor se abriu. Juliano Torres, seu sócio comercial de 10 anos, saiu. Juliano era um homem de poucas palavras, um engenheiro estrutural que fazia as visões artísticas de Ricardo se manterem de pé contra a gravidade. Ele geralmente estava desgrenhado, coberto de pó de giz ou plantas. Hoje ele estava de terno. Ele caminhou até a porta de vidro, mas não a abriu. Ele parou do outro lado, olhando para Ricardo como se olha para um animal raivoso em uma jaula. Abra, Juliano, alertou Ricardo com a voz baixa. Eu não posso fazer isso, Ricardo, disse Juliano, sua voz abafada pelo vidro à prova de som. Ele apertou um botão no interfone para que pudessem falar. O conselho convocou uma reunião de emergência às 6 da manhã. Nós votamos. O conselho, eu sou o conselho. Eu sou dono de 51% desta firma. Você era dono de 51%, corrigiu Juliano. Mas você alavancou 20% de suas ações no ano passado para cobrir suas dívidas de jogo em Mônaco, lembra? Você achou que ninguém sabia. Ricardo congelou. Ele não havia contado a ninguém sobre isso. Oitis, os 31% restantes estão no Fundo Fiduciário Familiar Vasconcelos, que a partir desta manhã foi congelado devido a litígios pendentes relacionados à grave vileza moral. Vileza moral? Ricardo riu, um som histérico como um latido. Eu tive um caso, Juliano. Metade dos clientes com quem trabalhamos tem amantes. Desde quando isso é uma igreja? Tornou-se um problema, disse Juliano, os olhos duros. Quando você faturou as despesas de sua amante para a conta do Grupo Camargo, o hotel em Buenos Aires, a joalheria, você colocou como relacionamento com o cliente? Isso é peculato, Ricardo. Isso é fraude. Ricardo sentiu o chão cambalear. Ele havia feito isso. Ele tinha sido descuidado. Ele pensou que era intocável. Helena, sussurrou Ricardo, ela te enviou os livros. Ela nos enviou tudo, confirmou Juliano. E enviou ao Grupo Camargo. Eles retiraram o contrato há 1 hora. Esse era um projeto de 40 milhões de reais, Ricardo. Foi-se. Estamos fazendo controle de danos. Segurança está vindo para te escoltar. Você não pode fazer isso comigo. Eu construí isso. Gritou Ricardo, batendo o punho contra o vidro. Você projetou a fachada, Ricardo, disse Juliano, dando-lhe as costas. Mas os alicerces estavam podres. 2 seguranças corpulentos apareceram atrás de Ricardo. Um deles segurava uma caixa de papelão. Senhor Vasconcelos, disse o guarda oferecendo a caixa, seus pertences pessoais de sua mesa. Por favor, venha conosco. Ricardo olhou dentro da caixa. Uma foto emoldurada dele e de Helena do casamento estava virada para baixo sobre um grampeador e uma bola anti-estresse. Ele foi escoltado para fora de seu próprio edifício, através do lobby onde os estagiários encaravam e sussurravam. E para a calçada. Começou a chover forte. Ele caminhou até seu carro, jogando a caixa no banco do passageiro. Ele tentou ligar o motor. Tosse. E morreu. Ele olhou para o painel. Imobilização remota ativa. Contate a agência de leasing. Não! Choramingou Ricardo, socando o volante. Não, não, não! O leasing estava no nome da empresa. Juliano havia cortado o carro. Ricardo Vasconcelos, o arquiteto da skyline da cidade, estava sentado em um SUV de luxo bloqueado sob a chuva torrencial, agarrando uma caixa de suprimentos de escritório, sem casa, sem emprego, sem dinheiro e sem como se mover. Ele soltou um grito primitivo que foi engolido pelo ruído indiferente da cidade. Em seguida, ele pegou a foto do casamento. Ele quebrou o vidro contra o painel e chorou. O Hostal Sol Poente era um nome inadequado. Não havia pôr do sol.
Apenas o piscar de neon de uma placa de loja de penhores do outro lado da rua. E certamente não era um hostal no sentido pitoresco. Era um motel de beira de estrada infestado de baratas nos arredores da rodovia BR-116, o tipo de lugar onde as pessoas iam se esconder. O quarto 114 cheirava a fumaça de cigarro velha e limpador industrial. Ricardo sentou-se na beirada do colchão afundado, olhando para o papel de parede amarelo que estava descascando. Haviam-se passado 2 semanas. Ele havia vendido o relógio Patek Philippe por R$ 4.000, uma fração de seu valor, para um joalheiro duvidoso que sabia que Ricardo estava desesperado. Esse dinheiro era sua tábua de salvação. Ele passou os primeiros 3 dias bebendo uísque barato, chafurdando em uma mistura tóxica de autopiedade e raiva. Ele redigiu centenas de mensagens para Helena que variavam de súplicas de perdão a ameaças violentas. Ele não enviou nenhuma porque o número dela continuava fora de serviço. Ele tentou ir à polícia para denunciar um sequestro. É a mãe dele, senhor, havia dito o sargento de plantão, olhando o rosto por fazer e o terno amassado de Ricardo com desdém. E o senhor não tem um acordo de custódia em vigor. Ela tem todo o direito de viajar com o filho, a menos que o senhor tenha provas de que ela o está colocando em perigo. Ricardo não tinha nada. No 4º dia, a bebedeira passou. A raiva se cristalizou em um propósito frio e duro. Ele não queria mais o perdão. Ele queria vencer. Ele queria seu filho. Ele abriu a lista telefônica. Ele não tinha mais um plano de dados de smartphone. E encontrou um anúncio de um detetive particular, Vitor Moreira. Encontramos o inencontrável. Vitor se encontrou com ele em um bar. Vitor era um homem pequeno e nervoso, com manchas de gordura na gravata e olhos que se moviam pela sala como um pardal assustado. Mas ele era barato e estava disposto a trabalhar por dinheiro em espécie. Akis, então sua esposa te deu o golpe do sumiço, hein? Perguntou Vitor, mastigando um palito de dente. Ela sequestrou meu filho, corrigiu Ricardo, deslizando um envelope com R$ 1.500 sobre a mesa pegajosa. Eu preciso que você encontre para onde ela foi. Ela usou um aeródromo privado, São Paulo Executive. Os registros de voo estão lacrados. Nada está lacrado se você souber a quem subornar. Vitor sorriu, enfiando o dinheiro no bolso. Me dê 3 dias. Esses 3 dias foram uma eternidade. Ricardo andou pelo quarto do motel. Ele comeu macarrão instantâneo feito com água da torneira. Ele assistiu ao noticiário local na TV granulada, meio esperando ver um relatório sobre uma socialite desaparecida. Mas não havia nada. Helena havia se desvanecido sem deixar rastros. Quando Vitor finalmente ligou, Ricardo correu de volta para o bar. Vitor parecia menos arrogante desta vez. Parecia irritado. "Olha, sua esposa é boa", Vitor grunhiu, deslizando um pedaço de papel sobre a mesa. "Ela é muito boa." "Você a encontrou?" "Eu encontrei o avião. Ele registrou um plano de voo para Zurique, Suíça." "Zurique?" Coração de Ricardo afundou. "Suíça, sem extradição para certas disputas civis, sigilo bancário." "Aí sim, mas aqui está o detalhe", continuou Vitor. "O avião aterrissou em Zurique, ok, mas ela não desceu." "O quê?" O manifesto mostra que o avião aterrissou vazio. Foi uma isca, Ricardo. Ela apresentou um plano de voo falso. O avião fez uma parada não programada em Salvador, Bahia, para reabastecer antes de cruzar o Atlântico. Ninguém desceu em Zurique porque ela desceu em Salvador. De Salvador? Ricardo franziu a testa. "Por que Salvador? Não temos conexões lá." "Talvez esse seja o ponto", disse Vitor. "Nós rastreamos um carro alugado em seu nome de solteira, Helena Gomes.
Não, espere. Ela usou um nome diferente. Helena Vasconcelos está morta. Ela usou um passaporte que você provavelmente não sabia que ela tinha. Um passaporte paraguaio. A avó dela era de Assunção, certo? Ricardo vasculhou sua memória. Helena havia mencionado herança paraguaia, mas ele nunca prestou atenção à história da família dela. O aborrecia. O nome no aluguel era Helena Ayala, disse Vitor. Ela dirigiu para o Nordeste. Aí o rastro esfria. Ela deixou o carro alugado em um estacionamento de longa duração, em uma rodoviária em Porto Seguro. De lá, ela pode estar em qualquer lugar. Ela está no Nordeste, sussurrou Ricardo. A percepção o atingiu. Ela ama o sol. Sempre quis se mudar para o Nordeste. Ela foi para onde você não procuraria, disse Vitor. Senhora esperta, encontre-a, ordenou Ricardo. Isso vai custar mais, disse Vitor, gordo batendo na mesa. Eu preciso de despesas de viagem. Preciso subornar os agentes de passagens de ônibus. Eu preciso de mais R$2.000. Ricardo revistou sua carteira. Ele tinha R$400 restantes do dinheiro do relógio. Eu não tenho isso agora. Vitor se levantou, abotoando seu casaco barato. Então eu não tenho um local. Me ligue quando tiver o dinheiro, Sr. Vasconcelos. Mas um conselho. Se uma mulher se dá tanto trabalho para se esconder, talvez você devesse deixá-la escondida. Vitor saiu. Ricardo sentou-se sozinho no cubículo. Ele estava perto. Ele conhecia a área. O Nordeste. Ele voltou para o motel. Olhou para seus pertences. Não lhe restava nada para vender, exceto uma coisa. Ele procurou no forro de seu paletó. Ele tirou um pequeno saco de veludo. Dentro estava o anel de noivado de diamante que ele havia comprado para Vanessa. Ele havia planejado dá-lo a ela na noite em que voltasse de Curitiba, para convencê-la a ser paciente enquanto ele descobria como deixar Helena. Vanessa nunca o tinha visto. Valia R$10.000. Ele encarou o diamante. Representava tudo o que ele havia feito de errado. A ganância, a luxúria, a estupidez. Ele caminhou até a loja de penhores do outro lado da rua. Quanto? Perguntou Ricardo ao agiota. Um homem atrás de um vidro à prova de balas. O homem apertou os olhos. Sem papelada, sem recibo. É uma relíquia. Eu te dou 2.000 em dinheiro. Vale 10. Pegue ou largue, amigo. Você parece precisar de uma refeição quente. Ricardo pegou o dinheiro. Ele não ligou para Vitor. Ele não confiava em Vitor. Ele arrumou sua única sacola de lona. Ele caminhou até a rodoviária. Ele comprou uma passagem só de ida para Porto Seguro. 3 meses se passaram. O inverno na Bahia era uma agressão física. O vento que vinha do oceano parecia navalhas. Ricardo nunca havia conhecido um frio como aquele. Em sua vida anterior, o frio era algo que ele observava por trás de vidros triplos, enquanto tomava um conhaque perto da lareira. Agora era um companheiro constante. Ele morava em uma pensão em Porto Seguro, compartilhando um banheiro com um pescador e um cozinheiro aposentado. Ele havia deixado a barba crescer. Não uma barba de designer elegante, mas uma máscara espessa e desalinhada que escondia seu rosto. Ele havia perdido peso. Os ternos sob medida haviam sumido, substituídos por camisas de flanela e botas pesadas que ele comprou em um brechó. Ele se autodenominava Marco Esteves. Ele trabalhava em bicos, diarista, descarregando arrastões nos cais. Era um trabalho brutal e exaustivo. Suas mãos de arquiteto, antes acostumadas a segurar lápis de desenho finos, agora estavam cheias de bolhas e calos. Mas a dor física era uma distração da agonia mental. Todas as noites ele se sentava na biblioteca local usando o computador público gratuito.
ele se tornou um caçador de fantasmas digital. Ele vasculhou os anúncios de imóveis em cada pequena cidade do Nordeste. Ele procurou vendas de propriedades que se encaixassem no padrão de Helena. Compras à vista, fechamentos rápidos, locais isolados. Ele procurou por Helena Ayala. Nada. Ele procurou anúncios de nascimento. Nada. Ele estava perdendo a esperança. Talvez Vitor estivesse errado. Talvez ela estivesse mesmo em Zurique. Talvez estivesse em Gramado. Então, em uma terça-feira de novembro, ele cometeu um erro que se tornou um milagre. Ele estava olhando um blog comunitário local de uma cidade chamada Trancoso. Era um ponto turístico no verão, desolado no inverno. O blog cobria uma feira de artesanato local do solstício de inverno. Ele estava rolando pelas imagens de geleias caseiras e cachecóis de tricô, seus olhos vidrados. Então ele parou. Foto número 42. No fundo de uma foto focada em uma mulher vendendo velas de cera de abelha, havia uma figura se afastando da câmera. Uma mulher com um casaco de lã cinza grosso. Ela estava empurrando um carrinho de bebê. Não era o rosto dela. Ele não conseguia ver o rosto dela. Era o cachecol. Era um cachecol distinto. Cachemira, estampado com um desenho xadrez específico. O xadrez da família Vasconcelos. A mãe de Ricardo o havia tricotado para Helena no Natal antes de morrer. Helena sempre disse que coçava demais, que nunca o usaria. Mas lá estava ela, usando-o, talvez por causa do frio, talvez por conforto, ou talvez porque ela pensou que ninguém naquele canto congelado e abandonado da terra saberia como era um xadrez Vasconcelos. Ricardo deu zoom até que os pixels ficaram embaçados. O carrinho era de alta qualidade, um bugabu, o jeito que ela andava, cabeça erguida, ombros para trás, um passo decidido. Era ela. Ele sentiu uma onda de eletricidade que quase o derrubou da cadeira. Eu te peguei, ele sussurrou. Ele gastou seu último cheque em uma passagem de ônibus para Trancoso. Ele chegou bem quando uma tempestade de neve se aproximava. A cidade estava fechada, as grandes casas de veraneio lacradas contra o inverno. Ele encontrou um quarto barato em cima de uma taberna perto da água. Ele passou uma semana vigiando. Ele não sabia onde ela morava, então ele vigiou os pontos-chave. O supermercado, a farmácia, o correio. No quinto dia ele a viu. Ela estava saindo do empório da ilha. Ela parecia diferente. Seu cabelo, geralmente com mechas e perfeitamente escovado, estava mais escuro. Preso em um coque prático e desalinhado. Ela não usava maquiagem. Ela parecia cansada, mas em paz. Ela carregava uma sacola de compras em um braço e segurava Léo contra o peito com o outro. Léo estava maior agora. Ele estava sentado, olhando ao redor com olhos brilhantes. Ele estava usando um gorro azul, com as orelhas de fora. Ricardo estava do outro lado da rua, escondido na soleira de uma loja de souvenirs fechada. Seu coração batia tão forte que ele pensou que poderia ter um ataque cardíaco. Ele queria correr, ele queria agarrá-la, queria gritar: "Esse é meu filho!" Mas ele congelou. Um homem se aproximou dela. Ele era alto, vestindo uma parca resistente e carregando uma pilha de lenha. Não era um terno caro. Parecia um local. Um carpinteiro, talvez. Ou um lenhador. Ele sorriu para Helena, um sorriso caloroso e familiar. Helena retribuiu o sorriso. Era um sorriso genuíno, um que Ricardo não via há anos. O homem se aproximou e fez cócegas em Léo sob o queixo. Léo riu. O som se espalhou pela rua nevada, perfurando a alma de Ricardo.
O homem pegou a sacola de compras de Helena. Ele colocou a outra mão na parte inferior das costas dela. Eles caminharam juntos em direção a um Subaru Forester amassado, estacionado na calçada. Ricardo sentiu uma náusea tão violenta que teve que se apoiar na parede de tijolos. Quem era ele? Haviam se passado apenas 4 meses. Ele a tinha substituído já? Um pensamento mais sombrio se infiltrou. Ela também havia planejado essa parte? Esse homem fazia parte do plano de fuga? Ricardo os observou partir. Ele memorizou a placa. Ele não estava mais lutando apenas por seu filho. Ele estava lutando contra um fantasma de uma vida que ele nem sabia que ela tinha. Ele levantou a gola contra a neve. Ele não a confrontaria na rua. Isso era descuidado. Esse era o velho Ricardo. O novo Ricardo. O forjado nos cais gelados de Porto Seguro. Ele esperaria. Ele descobriria onde eles moravam. E ele pegaria o que era dele. Ele seguiu os rastros dos pneus na neve fresca. Os rastros dos pneus levavam a 8 quilômetros da cidade, serpenteando por uma estrada florestal estreita, flanqueada por densos pinheiros, pesados pela neve. O Subaru Forester havia subido a encosta com dificuldade, suas bandas de rodagem deixando cicatrizes profundas e revoltas no pó branco. Ricardo caminhou sobre elas, suas botas escorregando no gelo escondido por baixo. O frio era um peso físico agora. Ele pairava sobre seu peito, tornando cada respiração um esforço. Mas o fogo em suas entranhas, a mistura tóxica de raiva, direito e um senso distorcido de paternidade, o manteve em movimento. Ele cheirou a fumaça de lenha antes de ver a casa. Não era uma mansão. Era uma cabana, uma robusta estrutura de madeira de cedro, com uma varanda circundante e uma chaminé de pedra que soprava fumaça cinza para o céu crepuscular. Parecia quente. Parecia um lar. Ricardo se agachou atrás de uma pilha de lenha coberta de neve, sua respiração embaçando no ar. Ele observou. Através da grande janela da frente, ele podia ver o brilho dourado do interior. Ele viu Helena andando de um lado para o outro, embalando Léo. Ela parecia contente, parecia segura. Então a porta dos fundos se abriu. O homem, o do supermercado, saiu para a varanda. Ele estava vestindo uma camisa de flanela com as mangas arregaçadas, apesar da temperatura abaixo de 0. Ele agarrou um machado encostado no corrimão e desceu os degraus em direção à pilha de lenha onde Ricardo estava escondido. Ricardo prendeu a respiração, colando-se ao lado escuro das toras. O homem parou a 3 metros de distância. Ele colocou uma tora no cepo. Taque! O som do machado partindo a madeira foi como um tiro na floresta silenciosa. Taque! Taque! Ricardo o estudou. Ele era mais jovem que Ricardo, talvez na casa dos 20 e poucos anos, musculoso, mas de uma forma funcional, não de academia. Ele parecia capaz, perigoso. Skeleb, o jantar está quase pronto. A voz de Helena veio da porta aberta. O homem parou, limpando o suor da testa. Já vou, El. Só vou rachar o suficiente para a noite. El. Um apelido, uma familiaridade que fez os dentes de Ricardo rangerem. O homem, Caleb, pegou a lenha e voltou para dentro, limpando a neve de suas botas. A porta se fechou. O trinco fez clique. Ricardo esperou. Ele precisava saber o layout. Ele circulou a cabana como um predador. Ele encontrou a caixa de fusíveis na lateral da casa. Um sorriso cruel tocou seus lábios rachados. Ele não queria apenas bater. Ele queria aterrorizar. Ele queria que eles sentissem uma fração da impotência que ele havia sentido parado em seu quarto vazio de bebê. Ele esperou até que as luzes da cozinha se apagassem
e o brilho se movesse para a sala de estar. Eles estavam se aconchegando. Ricardo enfiou a mão na caixa de fusíveis e puxou o interruptor principal. A cabana mergulhou na escuridão. Lá dentro ele ouviu um suspiro. Então a voz do homem: "A luz acabou. Provavelmente o vento. Vou checar o gerador." "Tenha cuidado", disse Helena. A porta dos fundos se abriu novamente. O feixe de uma lanterna cortou a neve. Caleb saiu, indo em direção ao galpão no quintal, onde o gerador provavelmente estava. Era isso. Enquanto Caleb estava distraído no quintal, Ricardo se moveu para a frente. Ele tentou a porta, trancada. Ele olhou para a janela. Ele não queria quebrá-la e deixar o frio entrar sobre Léo. Algum instinto paternal distorcido ainda permanecia. Então ele usou um cartão de crédito, um vencido, o único plástico que lhe restava, para apalhetar a fechadura da moldura de madeira mais antiga. Era um truque que ele havia aprendido com um empreiteiro anos atrás, quando ficaram trancados fora de um canteiro de obras. A fechadura cedeu, a porta se abriu com um rangido. Ricardo entrou. O calor o atingiu primeiro. Cheirava a pinho, canela e frango assado. Cheirava a vida que ele havia jogado fora por uma emoção barata em um quarto de hotel. "Caleb!" A voz de Helena veio da escuridão da sala de estar. "Você já consertou?" Ricardo não falou. Ele fechou a porta atrás de si e a trancou. Ele parou na entrada, o fogo da lareira projetando sombras longas e dançantes em seu rosto. Helena estava sentada no tapete em frente ao fogo, Léo brincando com blocos de madeira aos pés dela. Ela virou a cabeça, apertando os olhos na penumbra. "Caleb!" Ricardo deu um passo à frente, a luz do fogo finalmente capturando seu rosto. Sua barba estava selvagem, seus olhos encovados e maníacos, suas roupas manchadas de sal e sujeira. Ele parecia um aparecido se levantando do túmulo. "Olá, Ana Helena." Helena não gritou, não desmaiou. Ela ficou rígida. A mão dela foi instantaneamente para Léo, puxando o bebê contra o peito. Ela se levantou lentamente, recuando em direção ao balcão da cozinha. "Ricardo!" Ela sussurrou. Sua voz não era de medo. Estava cheia de uma tristeza profunda e cansada. "Como? Você pensou que poderia esconder meu filho de mim?" Ofegou Ricardo com a voz rouca pela falta de uso. "Você rouba minha casa, meu dinheiro, minha vida, e você acha que eu não viria atrás dele?" "Eu não roubei nada", disse Helena, sua voz tremendo levemente, mas ganhando força. "Eu peguei o que era legalmente meu. Você assinou os papéis, Ricardo. Você quebrou o contrato." "Que se dane o contrato", rugiu Ricardo, se aproximando. "Eu sou o pai dele." "Você é um estranho", cuspiu Helena. "Você não o segurou desde que ele tinha 2 semanas. Você perdeu o primeiro sorriso dele porque estava trabalhando até tarde com Vanessa. Você perdeu a primeira febre dele porque estava em um cassino. Você não é um pai, Ricardo. Você é um doador." "Cala a boca!" Ricardo avançou, pegando um atiçador de ferro pesado do conjunto de ferramentas da lareira. Ele não queria usá-lo, mas precisava se sentir poderoso. "Me dê ele, nós vamos embora." "Ir embora?" Helena soltou uma risada aguda e incrédula. "Olhe para você, Ricardo. Você está sem casa. Você está desequilibrado. Para onde você vai levá-lo? Para debaixo de uma ponte? Eu tenho planos", gaguejou Ricardo. "Eu vou reconstruir, mas eu preciso do meu filho." "Você não precisa de um filho", disse Helena em voz baixa. "Você precisa de uma posse. Você precisa vencer. É só isso que isso é para você. Um jogo que você perdeu." "Me dê ele!" Ricardo se aproximou a um braço de distância. Léo, sentindo a tensão, começou a choramingar. Helena agarrou o bebê com mais força, girando o corpo para protegê-lo. "Não!
Ricardo estendeu a mão, sua mão suja, agarrando o ombro de Helena. Eu disse, me dê o... De repente, a porta da frente explodiu para dentro. Não estava destrancada. Foi chutada. A madeira estilhaçou, enviando fragmentos voando pela sala. Ricardo se virou, levantando o atiçador. Caleb estava parado na soleira. Ele não estava mais segurando lenha. Ele estava segurando uma espingarda pump action. O feixe da lanterna presa ao cano cegou Ricardo. Solte ele, ordenou Caleb. Sua voz era calma, assustadoramente firme. Ricardo hesitou. Esta é minha esposa, este é meu filho. Eu disse, solte ele! Caleb engatilhou a arma. Clique, claque. O som foi universal. Atravessou a raiva de Ricardo e foi direto para seu instinto de sobrevivência. O atiçador caiu no chão com um estrondo. Mãos na cabeça, joelhos agora. Ricardo afundou lentamente de joelhos. A adrenalina estava se esvaindo, substituída pela exaustão esmagadora dos últimos 3 meses. Helena soltou um longo e trêmulo suspiro. Tudo bem, Léo. Está tudo bem. Ricardo olhou para o homem segurando a arma. Quem é você? Ele grunhiu. Seu namorado? Você acha que pode tomar meu lugar? Caleb manteve a arma apontada para o peito de Ricardo, mas olhou para Helena. Namorado? Que piada! Helena caminhou até Caleb, colocando a mão em seu braço. Ele não sabe, Caleb. Ele nunca perguntou. Ricardo olhou entre eles, os olhos. Eles tinham os mesmos olhos, o mesmo formato de nariz. Ele não é meu namorado, Ricardo, disse Helena, olhando para seu ex-marido com pena. Ele é meu irmão. Ricardo piscou. Você não tem um irmão. Você disse que era filha única. Eu disse que estava afastada da minha família, corrigiu Helena, porque meu pai era alcoólatra e minha mãe estava doente. Caleb estava no exército. Ele foi mobilizado durante os primeiros 3 anos do nosso casamento. Quando ele voltou, você estava ocupado demais construindo seu império para se importar em conhecer minha família chavaca, lembra? Você me disse para não convidá-los para a festa de Natal porque eles não se encaixariam. Ricardo sentiu a lembrança atingi-lo. Ele havia dito isso. Ele havia descartado toda a história dela porque não se encaixava em sua estética. Ele Caleb está morando na casa de hóspedes há 2 meses, disse Helena, me ajudando a arrumar este lugar, nos protegendo de você. Ricardo desabou. A humilhação foi total. Ele não havia sido substituído por um amante. Ele havia sido derrotado pela família que foi arrogante demais para reconhecer. A polícia está a caminho, disse Caleb. Alarme silencioso. Eu o ative no galpão quando as luzes se apagaram. Não, sussurrou Ricardo. Não, por favor, a polícia! Helena, não faça isso! Helena olhou para ele. Por um segundo ele viu a mulher que costumava amá-lo, a mulher que havia endireitado sua gravata antes de sua primeira grande apresentação. Eu não estou fazendo isso, Ricardo, disse ela em voz baixa. Você fez isso? Você dirigiu até aqui? Você invadiu? Você nos ameaçou? Você mesmo escreveu este final? A viagem na parte de trás da viatura foi um borrão de luzes vermelhas e azuis, piscando, que se refletiam na neve. Ricardo viu a cabana desaparecer na distância, um ponto quente e brilhante em uma vasta e fria escuridão. Ele foi acusado de invasão de propriedade, assédio e agressão, com arma mortal. Como ele havia cruzado fronteiras estaduais para cometer o crime, as autoridades federais se envolveram. O martelo legal sobre o qual Arthur Guimarães o havia avisado não apenas caiu, o pulverizou, mas a reviravolta real, o punhal final no coração de Ricardo Vasconcelos, não veio no tribunal. Chegou 3 semanas depois, na sala de visitas da prisão do condado.
Ricardo sentou-se atrás do plexiglass, vestindo um macacão laranja que pendia frouxamente em seu corpo magro. Ele esperou. Ele pensou que talvez Helena viesse. Talvez ela oferecesse um acordo judicial. Talvez ela o deixasse ver uma foto de Léo. A porta se abriu. Não era Helena. Era Arthur Guimarães, seu ex-advogado, o homem que havia facilitado a destruição de sua vida. Arthur sentou-se, colocando uma elegante maleta de couro sobre a mesa de metal. Ele parecia mais velho, cansado. Olá, Ricardo, disse Arthur. Você tem coragem de vir aqui? Cuspiu Ricardo. Veio se regozijar? Estou aqui para encerrar o dossiê, disse Arthur, abrindo a maleta. E para entregar uma mensagem. Helena não quis vir. Ela pensou que seria cruel. Cruel? Ela me arruinou! Arthur suspirou, tirou os óculos e os limpou. Ricardo, há algo que você precisa saber. Algo que não era relevante até que você tentou reivindicar a custódia. Arthur deslizou um documento contra o vidro. Era um relatório médico. O que é isso? Há 2 anos, começou Arthur, quando você e Helena estavam tentando conceber, vocês foram a uma clínica de fertilidade. Lembra-se? Você fez os testes. Mas sim, fizemos os testes. O médico disse que estávamos bem. O médico disse a Helena que ela estava bem, corrigiu Arthur. Ele disse a você que você tinha uma contagem baixa, mas que era possível. Mas essa não era toda a verdade. Ricardo encarou o documento. O jargão médico era denso, mas a conclusão era clara. Diagnóstico: azoospermia, estéril. O mundo parou de girar. O zumbido das luzes fluorescentes vibrou em seus ouvidos como um enxame de vespas. Estéril! Sussurrou Ricardo. Não, isso é impossível! Léo é meu filho! Arthur olhou para ele com um olhar que não era malicioso, mas profundamente triste. Helena queria um filho mais do que tudo. Você era indiferente. Você estava ocupado. Você estava traindo. Ela sabia que o casamento estava morrendo mesmo naquela época, mas ela queria salvá-lo. Ela pensou que um filho o traria de volta. De quem é? A voz de Ricardo quebrou. Quem é o pai? Um doador anônimo, disse Arthur. Da clínica. Ela fez isso para salvar seu ego, Ricardo. Ela sabia que se dissesse que você não podia dar um filho a ela, você desmoronaria. Seu narcisismo não suportaria. Então ela fez o procedimento, engravidou e deixou você acreditar que era o milagre de vocês. Ricardo ficou paralisado. As memórias da gravidez voltaram. Os encontros secretos de Helena com o médico. As respostas vagas dela. E quando Léo nasceu, Ricardo havia se gabado para todos sobre os genes Vasconcelos. Olha esse queixo, ele havia dito. Um verdadeiro Vasconcelos. Tudo era uma mentira construída para proteger sua frágil masculinidade. Ela amava você o suficiente para mentir por você, disse Arthur, guardando o papel novamente. Ela queria uma família com você, mesmo que a biologia não fosse sua. Mas então, você encontrou Vanessa. Você começou a desviar dinheiro. Você parou de voltar para casa. Arthur se levantou. Léo não é seu filho, Ricardo. Não biologicamente. E depois do que você fez na cabana, ele nunca será legalmente. O juiz concedeu a ordem de restrição permanente esta manhã. E como você não tem reivindicação biológica, seus direitos parentais foram rescindidos. 0%. Ricardo não conseguia respirar. Parecia que seus pulmões haviam se transformado em vidro e quebrado. Por quê? Por que me dizer agora? Perguntou Ricardo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que não me deixar apodrecer pensando que ele era meu? Por quê? Disse Arthur, parando na porta. Helena queria que você soubesse que você não perdeu seu filho por causa do divórcio. Você nunca o teve.
Você perdeu o privilégio de ser pai dele, e essa foi uma escolha que você fez todos os dias em que escolheu a si mesmo em vez deles. Arthur bateu na porta para o guarda. Adeus, Ricardo. A porta se fechou. Ricardo Vasconcelos sentou-se sozinho na sala cinzenta e estéril. Ele olhou para suas mãos, as mãos que haviam construído arranha-céus, as mãos que haviam assinado os cheques para a amante, as mãos que haviam segurado um atiçador no rosto de sua esposa. Ele havia perseguido um fantasma por todo o país. Ele havia travado uma guerra por um legado que não existia. Ele fechou os olhos. Na escuridão de sua mente, ele viu a placa de vendido no jardim pela última vez. Ele percebeu agora que a casa não era a única coisa que havia sido vendida. Ele havia vendido sua alma, peça por peça, ao longo dos anos. E agora, a fatura finalmente havia chegado. Ele colocou a cabeça entre as mãos e, pela primeira vez em sua vida, não gritou, não se enfureceu. Ele simplesmente sentou-se no silêncio que havia construído, tijolo por tijolo. Ricardo Vasconcelos passou os 5 anos seguintes em uma prisão federal. Ele nunca mais viu Helena ou Léo. Helena se casou novamente. Um homem tranquilo, um professor local no Nordeste que ensinou Léo a pescar e a tratar uma mulher com respeito. É uma lição brutal, mas necessária. Uma casa é feita de paredes e vigas, mas um lar é construído sobre a confiança. Ricardo pensou que era o arquiteto de sua vida, mas se esqueceu da regra mais importante da construção. Se os alicerces são construídos sobre mentiras, o colapso é inevitável. E às vezes as pessoas que pensamos serem fracas estão apenas segurando o peso de nossos segredos até que finalmente decidam soltar. Conclusão e chamada para a ação. O que vocês acham? Ricardo mereceu perder absolutamente tudo? Ou o segredo de Helena sobre o bebê foi um golpe cruel demais? Deixe sua opinião nos comentários e junte-se à conversa. Se você gostou desta história de justiça e karma, por favor, clique no botão Gostei. Isso realmente ajuda muito o canal. E o mais importante, não se esqueça de se inscrever e tocar no sininho para nunca perder uma história. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.